O tempo correu aqui, falamos bastante de São Paulo, porque São Paulo é onde está animado mesmo, né? No Rio de Janeiro, o Eduardo Paes está nadando de braçadas, está ali muito à frente, o candidato do PSD, e ele consegue algo que os outros candidatos não conseguem ainda, né? Digo em várias cidades mesmo, que é fugir da polarização, porque ele consegue votos da direita, de bolsonaristas, e votos da esquerda. Ele oficialmente tem apoio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Então a Quest para o Rio de Janeiro coloca novamente Eduardo Paes na liderança, ele tem 64% das intenções de voto, e é seguido bem lá atrás está o delegado Ramagem, né? O Ramagem tem 13%, é o candidato de Jair Bolsonaro, depois aparece Tarcísio Mota do PSOL com 4% das intenções de voto. E aí, Abrúcio, para o Rio de Janeiro, me parece, né, que o candidato bolsonarista realmente não conseguiu emplacar. Curioso que além de não conseguir emplacar, ele ficou bem atrás, né? E o Paes consegue o voto do eleitor da direita também. Eu acho que tem três razões que explicam essa enorme vantagem do Eduardo Paes. Primeiro, ele é um prefeito muito bem avaliado, bem mais bem avaliado do que Ricardo Nunes. Se o Ricardo Nunes tivesse a avaliação que tem Eduardo Paes, gente, já estava no segundo turno. O Boulos e o Pablo Marçal estavam brigando agora. Segundo, o Eduardo Paes consegue ser um candidato de frente ampla. Acho que isso o PT ainda não entendeu, mas no atual cenário político brasileiro, com extrema-direita, antipolíticos e certos grupos religiosos conservadores, essas coisas nem sempre são a mesma coisa, mas quando elas se somam, elas tornam mais difícil a vida para o PT sozinho. O PT sozinho, diante desses três fenômenos, fica frágil. Quando o PT, na eleição presidencial, fez a frente ampla, liderada pelo Lula, porque o Lula tem voto, é popular, ganhou a eleição. Mas já ganhou por pouco, ganhou do candidato à reeleição. Candidato à reeleição no Brasil perder, a Dilma ganhou a reeleição. Perder porque foi mal. Então, acho que o Eduardo Paes criou uma candidatura de frente ampla, o que não há em São Paulo. Não tem nenhuma candidatura de frente ampla dentro da qual esteja a centro-esquerda. Não tem. E a terceira razão é que o Ramagem é muito ruim, gente. Desculpa, ele é um candidato muito pouco conhecido, eleitor carioca. O Bolsonaro achou que poderia apostar num poste. Pegou um poste e colocou na eleição. Gente, para você ganhar com poste, você tem que ter muita popularidade. E o país está polarizado. Embora Bolsonaro tenha uma avaliação melhor no Rio do que em São Paulo está uma avaliação bem pior do que do Lula, ele não é tão bem avaliado. Tem muita rejeição. Então, apostar num poste para o Bolsonaro é um erro. Creio que ele apostou no Ramagem não para ganhar a eleição, mas para se proteger de investigações futuras e paro por aqui que estou sem meu advogado ao lado. Acho que é mais isto a aposta no Ramagem, porque ele é um candidato muito, muito, muito fraco. Há outros nomes do bolsonarismo no Rio que já ganharam eleições, que têm uma certa experiência, que teriam hoje mais votos do que o Ramagem. Isso é óbvio. Mas criou o poste, mais para se autodefender de coisas além da eleição, mais um poste versus Eduardo Paes, bem avaliado, candidato de frente ampla, vai sair com uma porcentagem muito baixa dos votos. Se alcançar 20%, tem que comemorar. É esse o cenário. É, o Eduardo Paes tem toda a ginga do carioca, né? E o Ramagem é mais travado, a personalidade dele falta um certo carisma, né? O Ramagem ele é bem típico delegado, aquele Tem cara delegado de KGB, né? Vamos combinar, né? KGB, ABIN, SNI, ele tem cara de KGB. No total. Rio é difícil você ganhar. O Bolsonaro é mais divertido do que o Ramagem. Veja, é engraçado isso. O Bolsonaro tem uma figura mais popular. O Ramagem é o cara assim, é o cara da KGB. Não dá certo no Rio. É, Então, realmente. eu acho que o Abruzzo colocou agora é verdade, Diego. Tipo, o candidato a prefeito do Rio, o Rio tem um humor próprio do Rio, inclusive na política, né? Poucas coisas identificam mais o Rio na política como o Eduardo Paes, assim. Não tô falando a parte criminal, né? Eu tô falando, mas é que o Eduardo Paes, você vai entrevistar o Eduardo Paes, pergunta pra ele uma coisa, mas o senhor não acha que foi errado tal coisa? Ele falou, eu acho que foi errado, eu acho que foi uma merda completa, sabe? Então é o seguinte, ele incorpora determinadas coisas que o Ramagem é o contrário, ele concorda, o Ramagem, ele parece um cara que tá te grampeando o tempo inteiro, né? Então, e se duvidar, tá mesmo, né? Então, realmente não era o caso. O problema é que o candidato perfeito, entre aspas, para a prefeitura do Rio se chamava Flávio Bolsonaro.
Mas aí o Flávio Bolsonaro acabou abatido em voo lá atrás, em 2018, 2019, com rachadinha, com Queiroz, com fábrica de chocolate, com tudo isso. Por mais que não tenha sido condenado, aquilo manchou a biografia dele. É verdade. Bom, Abruzzo, é isso, meu amigo. Saiu do bem para Recife, só para registrar aqui, a gente não vai ter tempo de comentar, mas eu vou registrar que o João Campos está na frente com 76% das intenções de voto, ganharia no primeiro turno. Em Minas Gerais, o Tramonte ele está à frente e tem uma briga no segundo turno. A Quest coloca um empate entre o Fuad Noman, que cresceu, foi para 20%, empatando com o Bruno Engler. A Duda fica um pouco Diego, atrás. só uma provocação, na BH. O Diga. Fuad vai para o segundo turno e tem grande chance de ganhar essa eleição. Ele Ah, tem é uma mesmo o avaliação. Tramonte na frente? Por quê? Eu acho que ele tem uma avaliação um pouquinho parecida com a do Ricardo Nunes, um pouquinho até melhor. E acho que, digamos, uma boa parte da centro-esquerda, que tem lá uns 20 e poucos por cento, vai apoiá-lo. Portanto, se ele chegar com 30% no primeiro turno, ele tem grande chance de ser eleito prefeito. Então, diziam que o Fuad não ia para nenhum lugar, mas mostra como a eleição é municipal. E É. os fatores municipais explicam muito essa eleição. Muito bom, Abruzzo. Obrigado pela participação conosco, viu? Um abraço, uma boa tarde. Abraço para vocês. Valeu, é isso então, Sakamoto. Seguimos aqui nós para comentar, portanto, se você quiser mais informações, no nosso site a gente está atualizando a corrida eleitoral. Amanhã teremos também Datafolha. Amanhã, né, Sakamoto? Sai Datafolha? Vocês falaram, eu nem estava sabendo. Amanhã essa Datafolha, né? E as equipes dos candidatos, tudo tensa para sair o Datafolha, né? Vai saber se ficou uma estabilidade, para ver se o Marçal mantém aquele patamar que atingiu, ou se isso continua subindo, né? Então, emoções fortes para quem está tocando as campanhas eleitorais da manhã.